Augusto se sente ofendido ao perceber que Renata acredita que ele seja criminoso. Ela exige explicações sobre por que Álvaro afirmou que ele ordenou sua morte na prisão. Revoltado, ele questiona se Renata realmente confia em Álvaro, que sequestrou Carina e disparou contra um homem. Renata explica que Álvaro disse que Augusto mandou matá-lo porque sabia que ele havia roubado o sarmento da Bonita. Augusto afirma que pagou uma fortuna pela colheita e pergunta a quem Álvaro contou isso. Renata revela que no fim da vida, Álvaro ligou para Jerônimo. Augusto nega as acusações, insistindo que Álvaro mentiu e terá que responder por isso. Preocupado, Jerônimo deixa uma mensagem no celular de Renata perguntando se ela está bem. Renata pede que se Augusto for inocente, prove-o por si mesmo. Augusto reforça que provará sua inocência especialmente para que Renata não o veja como criminoso. No esconderijo, Álvaro acorda desorientado e chama por Carina. Enquanto isso, Carina caminha pela floresta pedindo ajuda e chamando por Lázaro. Roberta entrega a maleta de dinheiro ao diretor do presídio quando Josefina entra e se alegra ao vê-la. No entanto, Roberta avisa que fez o que foi pedido e se retira, ignorando Josefina. O diretor confere o dinheiro e garante a Josefina que cumprirá sua parte. Gonçalo está em plena recuperação, graças ao amor e o apoio de Regina. Honório e Matias decidem conversar com Gonçalo sobre Roberta e Barroso. No centro, Constança e Inês atendem uma mulher aflita chamada Corina, sem condições de alimentar sua filha, pedindo ajuda para aprender uma habilidade que a sustente. Constança pega o bebê no colo e, ao saber que chama Amparo, comenta que sua mãe também se chamava assim. Inês garante a Corina que ensinará um ofício a ela e que sua filha ficará na creche enquanto aprende. Benjamin questiona ao médico se ele tem certeza do diagnóstico de César, já que ele parou de ter desmaios e lapsos mentais. O médico confirma o diagnóstico, explicando que a medicação alivia esse período antes da fase terminal. Adriana pergunta como saber quando o fim se aproxima, e o médico responde que será quando os remédios não fizerem mais efeito e ele precisar ser internado. Ele avisa que novos exames serão necessários. Benjamin questiona como justificarão a ida de César aos exames e o médico enfatiza a importância de monitorar a evolução do tumor para o bem dele. Diante de uma joalheria, César pede ajuda de Julieta para escolher uma aliança para Adriana, revelando que tem a intenção de pedir sua mão em casamento no dia da inauguração do restaurante. Julieta fica sem reação. Álvaro termina de se soltar e sai armado em busca de Carina. Enquanto isso, Carlos e Lázaro continuam sua busca por ela. O médico avisa a Jerônimo que conseguiu um aparelho de ultrassom portátil para examinar Marina e que logo estará lá. Jerônimo repassa a informação para a Marina, que agradece a preocupação dele com ela e as crianças. Nesse momento, Matilde entra no quarto com roupas limpas para a Marina e aproveita para informar Jerônimo que Renata chegou. Marina comenta com Matilde que Jerônimo é o melhor homem que ela já conheceu. Jerônimo pergunta a Renata se ela foi ver Augusto. Ela confirma e explica que apenas devolveu o colar. Ela acrescenta que Augusto garantiu que nunca mandou matar Álvaro na prisão e nem furtou o sarmento da Bonita. Para ela, a palavra de Álvaro não tem valor. Jerônimo questiona se a palavra de Ezequiel é confiável para ela e Renata responde que sim. Jerônimo revela que Augusto pediu a Ezequiel para eliminar Aurora. Renata pergunta por que Augusto teria interesse em matar Aurora, e Jerônimo esclarece que Aurora o incomodava e Augusto queria a vingança, pois ela foi a responsável por sabotar toda a produção de vinho dele, deixando Renata surpresa. Matilde informa Marina que Carlos e Lázaro ainda estão procurando Carina. Marina reflete que um amor mal resolvido normalmente termina mal. Matilde acrescenta que os amores não correspondidos também chegam a esse fim, mencionando o exemplo de Marina, que se apaixonou por Jerônimo feito uma boba. Em seguida, ela pede desculpas pelo comentário. Marina reconhece que Matilde tem razão, pois deveria ter imaginado que isso ocorreria. No entanto, ela optou por se entregar a Jerônimo sem considerar as consequências. Quando Matilde pergunta se ela se arrepende, Marina responde que, embora devesse dizer que sim, na realidade não se arrepende, pois Jerônimo é o único homem com quem realmente gostaria de ter um filho. Jerônimo adverte Renata de que Augusto é um homem astuto e extremamente cruel, e Renata esclarece que ele prometeu provar sua inocência e ela percebeu que ele estava sendo honesto e vulnerável. Jerônimo declara que o teatro de Augusto caiu por terra, pois ele jamais imaginou que Álvaro ainda estivesse vivo. Renata responde que entende bem o que é ser injustamente acusada, lembrando que ela havia dado todas as provas para Jerônimo de que não era bonita.
Jerônimo reforça que Renata era inocente, mas Augusto é culpado. Contudo, Renata prefere aguardar que as autoridades esclareçam tudo antes de acusar Augusto de ser um criminoso. Em seguida, ela cobre Jerônimo de beijos, pedindo que ele não se aflija. Roberta mente para Gonçalo e Regina, dizendo que estava pesquisando cursos de publicidade e relações públicas. Regina comunica a Roberta que até seu aniversário ela quer que todos os documentos estejam prontos para que a herança de Roberta seja garantida. Roberta responde que o que mais deseja é finalmente assumir sua verdadeira identidade como filha de Regina e Roberto. Matias e Honório chegam para conversar com Gonçalo e os três se retiram para o escritório. Regina pede que Roberta entregue sua certidão de nascimento para dar início ao processo quanto antes. Em seu íntimo, Roberta pensa que quer ser filha de Regina para sempre e não ser filha de uma criminosa como Josefina que só pensa nela. Josefina comenta com Branca que está preocupada com Roberta, que antes era fiel, mas agora está se mostrando rebelde. Branca espera que Roberta não as traia, mas Josefina garante que ela não fará isso, pois também gosta de dinheiro. Sozinha, Josefina desabafa que não aguenta o desprezo de Roberta, nem o fato de ela estar se aproximando de Regina. Enquanto isso, Carlos e Lázaro continuam a busca por Carina. Exausto, Carlos pede uma pausa, enquanto Lázaro grita pelo nome de Carina. Para a surpresa deles, ela responde chamando por Lázaro. Ansioso, Lázaro começa a procurá-la. Carina e Lázaro correm para se encontrar sem perceberem que Álvaro está por perto observando-os de longe, apontando a arma para eles. De repente, um policial aparece e intercepta Álvaro. Só então Carlos, Carina e Lázaro percebem sua presença. Fingindo que vai se render, Álvaro ataca o policial e dispara um tiro, assustando Carlos, Lázaro e Carina. Mas antes que ele possa disparar novamente, reforços chegam e conseguem imobilizá-lo. Enquanto é levado pela polícia, Álvaro grita ameaças para Carina e Lázaro. Carina afirma que não há dívidas entre eles e Lázaro garante que Álvaro nunca mais fará mal a ela. Carina revela que nunca amou Álvaro e que agora sente apenas desprezo por ele. Determinada, ela declara que não é mais a Carina de antes e que vai se casar com Lázaro, independentemente de Álvaro estar vivo ou morto. Álvaro promete que eles se arrependerão e é levado. Lázaro percebe que os pulsos de Carina estão machucados, mas para ela o que importa no momento é que Álvaro está preso e ela com Lázaro. Lázaro afirma que se não tivesse a encontrado não conseguiria viver. Gonçalo, Matias e Honório aceitam a proposta da sociedade apresentada por Germano. Gonçalo solicita a Matias e Honório que considerem oferecer a Roberta uma oportunidade para trabalhar na empresa em consideração a ele. Matias concorda com a condição de que Roberta se capacite aos poucos e não ocupe nenhum cargo de grande relevância ou responsabilidade. Nesse instante, Roberta chega acreditando que Regina está no escritório e Gonçalo pede que ela permaneça. Honório informa a Roberta que no dia seguinte ela poderá iniciar o trabalho na empresa Monterrubio. Feliz, ela promete não decepcioná-los. Na delegacia, Augusto apresenta uma denúncia contra quem emitiu o atestado de óbito de Álvaro enquanto ele ainda está vivo. Além disso, pretende denunciar Álvaro por difamação, sugerindo que alguém com influência pode tê-lo ajudado a simular sua morte. Renata pergunta a Manuela se ela acredita que Augusto seria capaz de matar alguém. Manuela não descarta essa possibilidade, afirmando que Augusto está longe de ser como Jerônimo. Matilde se aproxima e diz que ninguém ali tem simpatia por Augusto. Renata pergunta se elas ouviram ou sabem de alguma sugestão de Augusto para que Ezequiel eliminasse Aurora. Matilde revela que Augusto agrediu Aurora, deixando marcas visíveis em seu pescoço. Manuela confirma que Aurora declarou que não era a primeira vez que Augusto a agredia. Renata não entende a atitude de Ezequiel em ajudar Augusto. Manuela explica que Ezequiel e Lázaro ajudaram Aurora a escapar. Matilde afirma que Ezequiel teme Augusto e por isso prefere continuar trabalhando para ele. No entanto, Renata considera essa atitude covarde. Nesse momento, Jerônimo chega para informar que Carina foi localizada e Álvaro foi capturado, deixando todos aliviados. Logo depois, Eusébio chega para examinar Marina e pergunta a Jerônimo onde está sua esposa. Jerônimo, um pouco constrangido, revela que sua esposa é Renata. O médico admite que pensava que se tratava de Marina. Jerônimo então guia o médico até o quarto de Marina e pede que Renata os acompanhe. Inês informa a Corina que Constança vai ensiná-la a cozinhar. Quando vai pegar Amparinho para levá-la ao berçário, Constança insiste para que a criança fique em seu colo. Corina revela que o pai de sua filha é um homem desprezível que se aproveitou dela e por causa da filha perdeu tudo, o emprego, o noivo e agora está sozinha com a criança.
Constança promete que ambas receberão todo o apoio e carinho. Regina agradece a Honório e Matias por aceitarem Roberta na empresa, garantindo que ela fará todos os cursos necessários. Gonçalo pede que todos se encarreguem dos preparativos para o casamento civil com Regina. Honório se responsabiliza por trazer o juiz e Roberta ficará a cargo de organizar a celebração, já que não tiveram a chance de comemorar no dia do casamento religioso. Quando Gonçalo pergunta se Regina aprova a ideia, ela responde que é maravilhoso, pois casaria com ele todos os dias de sua vida. O diretor informa Branca e Josefina que já cumpriu sua parte, mas Branca insiste que ainda há pendências. O diretor nega e avisa que se elas desejam mais, exige mais dinheiro. Josefina contesta, alegando que isso não foi o combinado. No entanto, o diretor intervém, deixando claro que ele é autoridade. Julieta revela a Adriana que César comprou uma aliança de noivado para ela e planeja pedir-lhe em casamento no dia da inauguração do restaurante. Adriana reflete que a situação já está fora de controle. Julieta se preocupa com a reação de César ao descobrir que todos estavam enganando. Na Bonita, Jerônimo acompanha o ultrassom de Marina e se emociona ao ver os filhos. Renata pergunta sobre a causa do sangramento. O médico explica que Marina sofreu um descolamento de placenta e precisará de repouso absoluto. Marina, preocupada, afirma que precisa ir embora. O médico esclarece que, independentemente de onde ela for, precisará de ajuda o tempo todo. Jerônimo decide chamar uma ambulância e sugere contratar uma enfermeira. Quando Marina questiona se isso é realmente necessário, o médico responde que se ela deseja que os bebês alcancem 6 ou 7 meses de gestação, deverá seguir todas as orientações. Renata pergunta se isso significa que os bebês nascerão prematuros e o médico confirma que é o mais provável.